coisa hoje. Hoje é o Dia Internacional da Gagueira. E daí, como é que você tá? Vou sentar aqui desse lado, pode ser? Claro. A Lilian está aqui com a gente, ela é fonoaudióloga. E até eu estava falando algumas coisinhas para ela antes do programa, porque tem muita gente, Lilian, que fala assim, o meu filho troca o R pelo L. Então, podemos falar desses dois assuntos? Sim, claro. A pessoa já nasce com gagueira? Nasce gago? Então, na verdade a gente fala que existem dois tipos de gagueira. A gagueira desenvolvimental, que é aquela mais comum que começa na infância. Então, por isso que os pais, assim, quando têm filhos nessa idade inicial, até 12 anos, é necessário que procure um fonoaudiólogo assim que perceber a gagueira. Mas também existe uma gagueira que a gente fala que acontece quando adulto, que são os traumas. É uma gagueira neurogênica, daí é um trauma mesmo que acontece no sistema nervoso. Já dá para observar na criança desde pequenininho? Sim, na verdade essa gagueira desenvolvimental, Clara, começa assim nas primeiras frases da criança, não nas primeiras palavras, mas a partir dos 2 anos, que é a fase principal de desenvolvimento da linguagem, acontece essa gagueira. Então muitos pais até ficam assim, será que eu devo levar logo ou será que é uma coisa que vai passar? A gente sempre orienta para que leve o mais rápido possível, porque pode ser que passe ou não. Aí vai depender muito dos fatores de risco para desenvolvimento da gagueira na criança. Aí só o fonoaudiólogo vai poder avaliar isso. E a gagueira, que tipo de problema? Problema na garganta? Então, de onde vem? A gagueira, na verdade, é um distúrbio da fluência da fala. Ela acontece, na verdade, no nosso cérebro, né, no sistema nervoso. Ainda há muitos estudos em relação à gagueira, né? Ainda tem muita coisa para ser descoberta, mas assim, são umas disfunções que acontecem nos núcleos da base, por conta de uma substância chamada dopamina. Mas a gente vê a gagueira no rosto da pessoa, na boca, porque assim, existem as disfluências, que são as interrupções na fala. E aí o gago pode ser que ele tenha bloqueio, então ele fica bloqueado no ponto articulatório. Então pode ser que ele vai falar pato. Ele fala pato. Então a gente consegue ver essa gagueira na boca, entendeu? Mas ela está acontecendo no sistema nervoso. Também acontecem algumas outras disfluências que podem ser os prolongamentos. Então ele vai falar sapo, ele fala sapo, entendeu? Isso já é um sinal de gagueira. Sim, sim. E na verdade esses movimentos que eu tenho feito, acompanhados do bloqueio ou do prolongamento, a gente chama de movimentos associados ou concomitantes físicos. Eles acontecem no momento dessa dificuldade da fala. Podem ocorrer ou não na gagueira. Você falou que é um problema que pode ser neurológico, Isso. né? Então, tem tratamento. Tem tratamento. A pessoa que é gaga, ela pode deixar de ser gaga. Na verdade, isso. A gente fala que vai aumentar a fluência, diminuem as disfluências, mas não há cura para a gagueira. Porque a gente cura, assim, a parte externa, né? Mas o que acontece no cérebro e também como ela é originada por uma carga genética, não há cura. A gente não muda os genes, entendeu? Mas, assim, o que a gente consegue ver na pessoa, a disfluência, o bloqueio, o prolongamento, essas coisas, eles melhoram até 90%. E por que o gago, quando canta, ele não é gago, não fica gago? Então, essa é uma pergunta bem interessante, bastante gente tem essa dúvida. E na verdade... Alguns exemplos, né? Quem? Sim. Cantores? Então, eu lembro de atores, o Murilo Benício, por exemplo, gago. Cantores, na verdade, eram mais cantores antigos, de MPB, agora... Nelson Gonçalves, eu acho que era gago. Era gago. Então, quando acontece o canto, o cantor, na verdade, ele está com uma fala encadeada, uma fala pronta. E aí, por isso, o caminho que faz no cérebro é diferente. Então, a pessoa realmente não gagueja. Mas não são todos os gagos. Alguns, mesmo no canto, gaguejam. Ah, é? Nossa, eu conheço tanta gente que é desse jeito mesmo, né? Então, agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Bom, tem tratamento. Tem tratamento. A pergunta que estão ligando aqui perguntando, é verdade que se você imitar um gago, você pode ficar gago também? Não, de maneira alguma. Na verdade, essa é uma questão bem interessante, porque alguns pais, quando o filho começa a gaguejar, quando é criança, ficam preocupados por ter outra pessoa na família. E aí, será que ele está imitando algum familiar? Ou será que ele está gago mesmo? E aí a questão é o seguinte, Clara, é necessário fazer a avaliação, porque assim, a criança não vai ficar gaga por imitar. Mas se ela tiver uma predisposição genética e imitar, vai ser uma coincidência e a gagueira se desenvolve, entendeu? É legal também que procure o atendimento quanto antes,
Porque quando a criança gagueja e faz menos de 1 ano, a recuperação é mais rápida, entendeu? Na verdade é mais visível. Se fizer mais de 1 ano, é muito difícil que o gago se recupere. Porque aí tem gente que fala assim, ai, que bonitinho, olha como ele fala diferente, é bonitinho. E com o tempo vai passar. Ah, é só o comecinho, porque tá inseguro ainda para falar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A avaliação fonoaudiológica, o quanto antes, é necessária para que a gente possa avaliar se a criança tem fatores de risco para desenvolver essa gagueira persistente ou se ela vai se recuperar espontaneamente, entendeu? Se é só uma fase mesmo. Mas se eu passei por um trauma, que você falou, né? Passei por um trauma, eu posso ficar com... Então, se gaga, for que a gente falou, ficar com gagueira, não sei como é que a gente se for fala um isso. trauma neurológico, sim, um acidente, por exemplo, aí a gagueira vai ficar persistente. Agora, se for um trauma de situações psicológicas, por exemplo, perdeu um ente querido, perdeu o cachorrinho, ou a mãe ficou grávida, né? Acontece muito nas crianças pequenas. Aí, na verdade, as pessoas costumam achar que é por isso, mas é só uma coincidência, Clara, e geralmente acontece na infância. Então tem que ficar muito ligado, porque assim, é uma coincidência. A criança possivelmente já tem um fator genético que vai predispor isso. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, trocar a letra R por L, L por E, igual o Cebolinha. Isso é bonitinho no começo também, mas tem como mudar essa situação? Sim, com certeza. Na verdade, essas trocas na fala... Por que acontece isso? Essas trocas na fala são por uma dificuldade do ponto articulatório. Então, a criança pode ser que ela tenha só esse tipo de troca ou pode ser que ela troque outros fonemas também. O fonoaudiólogo vai avaliar e é necessário que a criança faça o tratamento o quanto antes para que isso não interfira também na escrita, né? Porque daí na hora da alfabetização a criança vai transpor, né, transcrever, e aí ela pode trocar o som que ela está falando errado na escrita também. E daí os professores vão ficar... Quais são as palavras que as crianças, que a gente já começa a observar, né? Então, quando é bem pequenininho, geralmente falam molango, balata, né, para morango, barata. Mas esse fonema, apesar dele ser o mais difícil e mais notado, ele tem até mais ou menos 6 anos para a gente conseguir colocar o ponto articulatório na criança. Ele é um dos últimos fonemas da nossa aquisição, entendeu? Tá, e a mãe... ela tem que observar, mas ela tem que falar, ah, não, é morango. Então, tem que fazer esse exercício em casa? A gente sempre orienta a dar um modelo. Não uma correção muito, uma punitiva, que vai punir a criança. Filho. Isso, você dá o modelo correto e a criança... morango, não falar, não fale assim, é assim? Exatamente, você dá um modelo, morango, e ele vai repetir. Porque é bonitinho, né? O pai fala errado. Muitas vezes também o pai fala errado com o bebê. Cuti-cuti. Aquela coisa. Isso também. Então, é uma maneira infantilizada, né? Vai depender muito. Se a criança tiver um sistema fonológico ok, ela vai conseguir sozinha passar por todas as etapas de desenvolvimento. Porque assim, existem alguns sons na nossa fala que é normal a criança trocar e ela consegue superar isso sozinha. Outros, como o RL, por exemplo, ela vai precisar de um apoio fonoaudiológico, entendeu? Então depende bastante. Que você falou? Então, criança que fala gato, ela vai falar e fala cato. Isso não faz parte do desenvolvimento, porque a gente fala que ela está dessonorizando. Então, se a criança tiver esse tipo de troca, ele vai ser bastante perceptível, né, auditivamente, e aí é necessário que a mãe procure avaliação para que ela não troque também na escrita depois, futuramente. Lília, posso fazer um convite para você? Claro. Você pode voltar trazendo algumas coisinhas assim para a gente fazer exercício? Posso. Até para a gente, assim, de fazer com a bochecha ou assoprar. Você traz para a gente fazer esse exercício aqui? Pode ser? Pode. Daí nós vamos fazer uma aula prática. Tá bom. Um pouquinho da aula, porque claro que tem que passar por uma fonoaudióloga, né? E a fonoaudióloga também não cuida só da fala, né? É da postura também, né? Sim, também. Na verdade, assim, a parte fonoaudiológica vai cuidar de todo o aspecto da nossa fala, mas não é só a fala e também a linguagem. Então, como a gente está posicionado, como você consegue, como que você consegue passar a mensagem para o interlocutor, tudo isso vai ser muito importante, né? Obrigada. Amei a sua participação aqui. Obrigada a você, claro. E todo mundo vai comer bacalhau depois. Tem gente que já está... não, estão esperando o bacalhau ali, gostoso. Obrigada pelo seu carinho, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Eu estou olhando aqui, de repente vem um brilho assim no meu rosto. Obrigada, viu? Você viu que a Nelma é linda? Linda.